Fala pessoal do YouTube, Fábio Costa do canal Zambujeiro enxertado na Oliveira. E a dica de hoje é bastante encorajadora para nós, hein? Olha só isso aqui. O Livro dos Mártires, por John Foxe. Relatos históricos de homens, mulheres e crianças que abriram mão de suas vidas por amor a Cristo. São histórias tristes, porque ali a gente pode ver toda a maldade do ser humano, né? Mas também são relatos encorajadores, porque ali nós podemos ver a forma que o Espírito Santo capacita os seus na hora da provação, né? E isso nos motiva, né? Porque estamos vivendo em um mundo cada vez mais hostil à fé cristã, e através desses irmãos e irmãs do passado, nós podemos recarregar nossa bateria para caminhar mais uma milha até que Jesus volte ou até que Jesus nos leve, né? Então depois da vinheta a gente vai conhecer um pouquinho dessa obra aqui da Publicações Pão Diário. Está aqui essa obra então, O Livro dos Mártires, por John Foxe. Capa dura. Eu sou fã de capa dura, por mim todos os livros teriam capa dura. Há quem não goste, né? Há quem prefira capa comum e há quem também não goste de capa dura. Eu sou adepto à capa dura e por mim os livros teriam todos capa dura. E é da Publicações Pão Diário, tá? A editora, muito caprichosa, me lembrou até a Thomas Nelson, sabe? Capricharam bastante nessa edição. Tá aí, ó, Livro dos Mártires, publicação Pão Diário, papel de qualidade, material muito bem selecionado, muito bem feito, a ficha catalográfica, edição de 2021. O livro é estilo retrô, né? Ele emula um livro antigo, apesar de ser novo, porque o livro original é do século XVI, tá? O livro original tem alguns séculos aí de idade. Então aqui nós temos o sumário, a introdução à edição em português, capítulo 1, História dos Mártires Cristãos até as primeiras perseguições gerais sob o governo de Nero. Capítulo 2, as 10 primeiras perseguições. Capítulo 3, perseguições sofridas pelos cristãos na Pérsia. Capítulo 4, perseguições papais. Capítulo 5, um relato da Inquisição. Capítulo 6, um relato das perseguições na Itália sob o papado. Capítulo 7, um relato sobre a vida e as perseguições sofridas por John Wycliffe. Capítulo 8, um relato das perseguições na Boêmia, né, sob o papado. Capítulo 9, um relato da vida e das perseguições a Martinho Lutero. Capítulo 10, perseguições gerais na Alemanha. Capítulo 11, relato das perseguições nos Países Baixos. Capítulo 12, a vida e a história de William Tyndale, verdadeiro servo e mártir de Deus. Capítulo 13, um relato da vida de João Calvino. Capítulo 14, um relato das perseguições na Grã-Bretanha e na Irlanda antes do reinado de Mary I, também conhecida como Maria Sangrenta, né? Um relato das perseguições na Escócia durante o reinado de Henrique VIII. Capítulo 16, perseguições na Inglaterra durante o reinado da rainha Mary. Capítulo 17 e 18, que foram colocados posteriormente, tá? Porque daí relatam perseguições que estão além do tempo do autor. Ascensão e avanço da religião protestante na Irlanda, com o relato do massacre bárbaro de 1641. Ascensão, progresso, perseguições e sofrimento dos Quakers. Um relato da vida de John Bunyan e das perseguições a ele. John Bunyan, para quem não sabe, é aquele autor de O Peregrino, o segundo livro mais lido de todos os tempos, né, depois da Bíblia, que ele escreveu inclusive na prisão, né, quando foi perseguido pela igreja anglicana por se opor ao sistema religioso de sua época, né? Um relato da vida de John Wesley, capítulo 20, perseguições dos protestantes franceses no sul da França, entre 1814 e 1820,
e o início das missões estrangeiras americanas. Quero ler a introdução à edição em português com vocês, que eu achei bem interessante e acho que dá um bom panorama do que é o livro em geral. Tertuliano de Cartago, cerca de 150 a 220 depois de Cristo, período em que ele viveu, né? Um dos grandes pais da igreja cristã afirmou certa vez: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Quando registrou essas palavras, esse importante teólogo não imaginava quanto martírio ainda aguardava os fiéis a Cristo ao longo dos séculos por vir. Em determinadas épocas, esse sangue santo proveniente dos homens dos quais o mundo não era digno, nas palavras do autor de Hebreus, a carta aos Hebreus, né? Carta bíblica, contém no Novo Testamento, para quem não, porventura não sabe, né? Fluiu como um rio caudaloso no solo dominado pelos poderes das trevas. Várias foram as tentativas infernais, personificadas em agentes humanos, de eliminar a mensagem pura do Evangelho, ou mesmo de mesclá-la a mandamentos de homens. No entanto, onde quer que essa semente santa fosse derramada, mesmo depois de anos, brotava o fruto da luz e a salvação alcançava multidões. Ainda hoje, em pleno século XXI, em várias partes do mundo, os filhos de Deus sofrem martírio e perseguição, unicamente por professarem sua fé no Cristo que morreu e ressuscitou para nos reconciliar com o Pai. A maioria dos atuais mártires não possui sequer direito de defesa, mas isso não lhes é empecilho para viver e apregoar a fé que aprenderam e transformou sua vida. Muitas organizações mundiais escolhem ignorar o massacre, as prisões e a privação de direitos tão injustas, ou escolhem definir como questões culturais as quais decidem não tanger. Por isso, um registro histórico como este é tão relevante para os nossos dias. Esta obra é uma tentativa de dar voz a esses heróis da fé e reacender o debate. Quando decidimos imprimir essa versão, foi com grande temor e tremor. As cenas descritas são cruentas. A maldade e a criatividade a que se pode chegar na aplicação das torturas causam intensa e profunda comoção. Aqui uma breve biografia do autor, 3 páginas. Ele nasceu em 1517, no ano da Reforma Protestante, né? Em Boston, Lincolnshire, Inglaterra. Foi considerado um prodígio da sua geração, muito inteligente, foi cedo para a Faculdade de Oxford. Lá recebeu menções de honra como um aluno acima da média. E depois dedicou-se aos estudos teológicos, né? E por fim, escreveu esse livro. Sofreu perseguição também, sofreu muita perseguição do sistema religioso de sua época. Escapou e acabou escrevendo. Teve acesso a registros dos pais da igreja que nasceram ali, que viveram, né? Ali bem perto do primeiro século, entre o primeiro e o segundo século. E que tinha relatos de muitos martírios, de como foi várias mortes, né? Inclusive dos apóstolos e de muitos personagens da Bíblia. Nós estamos acostumados a ver no dia a dia e não sabemos, né? Mais nada sobre eles, além do que está no relato bíblico. Nós temos aqui muitas mortes descritas aqui, né? Clemente de Alexandria deixou muitos registros, né? sobre a morte de muitos personagens bíblicos. Até vou ler alguma coisa aqui para vocês, só para a gente dar um gostinho. Né? Aqui, os outros apóstolos, Tiago o menor, Matias, André, irmão de Pedro, né? Era irmão de Pedro. Pregou o evangelho a muitas nações da Ásia, mas ao chegar a Edessa, né? Foi preso e crucificado. As duas extremidades da cruz estavam fixadas transversalmente no chão, decorrendo disso o termo Cruz de Santo André. O evangelista Mateus, do evangelho homônimo, né? Escreveu o evangelho de Mateus. Mateus, cobrador de impostos, nasceu em Nazaré. Escreveu seu evangelho em hebraico, que depois foi traduzido para o grego por Tiago o Menor. O cenário de suas obras foi Pártia e Etiópia. Nesse último país ele sofreu martírio, sendo morto com uma alabarda, na cidade de Nabadá, no ano 60 d.C. Aí a referência diz que o que é uma alabarda, né?
É uma arma antiga composta por uma longa haste rematada por uma peça pontiaguda de ferro que é atravessada por uma lâmina em forma de meia-lua com um gancho ou esporão no outro lado. Certo, queridos? Aqui é o martírio de São Estevão, né? Por Annibale Carracci, 1560-1609. Parte do acervo do Museu do Louvre, em Paris, França. Aí nós temos aqui Pedro, foi crucificado de cabeça para baixo, André, Marcos, enfim, os apóstolos, né? Todos eles foram martirizados, com exceção de João. Timóteo, das cartas, né? 2 cartas foram endereçadas a eles, filho na fé de Paulo. Timóteo, o célebre discípulo do apóstolo Paulo e bispo de Éfeso, liderou zelosamente a igreja nesse local até o ano 97 d.C. Nesse período, quando os pagãos estavam prestes a celebrar um banquete chamado Catagógio, Timóteo, encontrando o cortejo, reprovou-os severamente por sua ridícula idolatria. Por essa causa, as pessoas ficaram tão exasperadas que caíram sobre ele com bastões e o espancaram de maneira tão terrível que 2 dias depois ele morreu em decorrência das lesões. E aí vai, queridos, ele vai avançando os séculos. Nós temos as perseguições do século 6, 7, 8, as perseguições de Roma, né? Posteriormente as perseguições papais, e enfim, percorre a história da igreja, né? E com mortes assim, descrições terríveis, sabe? Descrições horríveis. E são relatos muito interessantes, enriquecidos com gravuras que hoje se encontram nos principais museus do mundo, né? Que dão uma tônica mais dinâmica aí para as histórias, né? E que fortalecem nossa fé, né? Em meio a um mundo hostil, cada vez mais hostil, né, aos valores cristãos, isso nos encoraja em ver. Vocês vão ver que há histórias de crianças, de moças, de pessoas de várias idades, faixa etárias, que encararam o martírio diante do carrasco ousadamente e não negaram a Cristo. E sabemos que suas coroas estão guardadas, né, naquele que é o Senhor de todas as coisas, né? A conversão de Paulo a caminho de Damasco, por José Ferraz de Almeida Júnior, 1850-1899, parte do acervo do Museu Paulista da USP, São Paulo. Então, gente, é isso. O Livro dos Mártires, por John Fox. Publicações Pão Diário, recomendado, tem o selo de aprovação do Zambujeiro. Ok, queridos? Deus abençoe e até o próximo vídeo.